Bom, fala aí galera, meu nome é Bruno Barreto, tranquilo? A gente vai trabalhar agora aqui a região Nordeste, a gente vai dar prosseguimento, né, na aula de região Nordeste. Vocês já tiveram uma aula introdutória, né, já falaram dos aspectos físicos, agora a gente vai focar nos aspectos econômicos da região Nordeste, tranquilo? Região Nordeste, uma das regiões mais pobres do país, uma das regiões também que mais vem crescendo nos últimos anos, tá? Mas ainda longe do poder econômico de Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? Pegando só a parte Centro-Oeste mais desenvolvida, tá? Mas é uma região que de fato vem apresentando um forte crescimento nos últimos anos e isso tem que ser levantado, tem que ser considerado. Se você pega o gráfico, né, do PIB do Nordeste nos últimos anos, a gente percebe que ele está num processo de ascendência, está crescendo, né? Óbvio que é muito mais fácil para o PIB do Nordeste crescer do que para o PIB do Sudeste, que já era muito alto, né? Então um PIB que era mais baixo, ele costuma crescer numa velocidade maior do que de um PIB que já é alto, mas há de se destacar de fato que é uma região que vem se desenvolvendo a níveis satisfatórios nos últimos anos, tá? Então acabou o problema. Não acabou o problema, mas de fato tem pontos positivos a se destacar, perfeito? Antes da gente trabalhar o que está rolando hoje, a gente volta um pouco na história para pensar, né, o desenvolvimento econômico do Nordeste desde o início, tá? Voltei lá no iníciozão, século XVI, produção de cana-de-açúcar, primeiro ciclo econômico importante da economia do Brasil, tá? Foi o primeiro momento da história do país onde a gente teve um ciclo econômico, né, que era extremamente influente em toda a região Nordeste, tá? Essa produção de açúcar é concentrada muito na zona da mata, área litorânea do Nordeste, tá? A presença do solo de massapê, importante desde o período colonial e até hoje são encontradas áreas dedicadas à produção de cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar que é tanto voltado para a produção de etanol hoje e também para a produção de açúcar, né, e derivados, tá, galera? Olha só, então a produção de cana-de-açúcar, o primeiro ciclo econômico do país, um primeiro momento, né, o primeiro produto brasileiro que era exportado em grandes quantidades para vários países do mundo, né? Tipo, a França veio para cá buscando esse açúcar e principalmente a Holanda, né? Nas aulas de história vocês já devem ter estudado essas invasões holandesas, francesas aqui no Brasil, que falavam desse interesse estrangeiro, né? Na época a gente ainda pertencia a Portugal. Pertence a Portugal é um termo bem estranho, pesado, mas a gente era colonizado por Portugal e existia um interesse estrangeiro no nosso açúcar, tá? Olha só, a primeira capital do país, Salvador, né? Brasil, quando os portugueses chegam aqui, eles chegam pela Bahia. Salvador se torna a primeira capital do Brasil e foi por muito tempo uma das principais cidades do país, principalmente por ser a capital política, concentrava boa parte dos serviços econômicos, né, e era uma das regiões mais desenvolvidas do país naquela época. Obviamente que perde muito com a transferência para o Rio de Janeiro, e aí vem um ponto importante, não é só Salvador que perde, né, o Nordeste todo perde muito com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né, assim como o Rio de Janeiro também perde muita importância quando a capital vai para Brasília, né? O fato de ter a capital econômica, a capital política aqui, trazia para o Rio de Janeiro muitos investimentos, trazia para o Rio de Janeiro sede de muitas empresas que queriam estar próximas ao centro político do país. Hoje, se vocês forem a Brasília, vocês vão ver que existem muitos prédios lá, de empresas privadas mesmo, mas que estão em Brasília pelo simples fato de Brasília ser a capital nacional do país, a capital federal. Tá? Então, o Nordeste todo perde como região pelo fato da capital ter sido transferida aqui pro Rio de Janeiro, tá? Então esse aqui, pegando esse primeiro momento histórico, perde tanto que pega a visão. Isso aqui, se eu não me engano, foi século XVII ou século XVIII, volto na história, confesso que não lembro, não me recordo agora, e depois disso aqui a gente só vai voltar a falar de Nordeste quanto ao ciclo econômico, tá? Quanto à importância econômica na Sudene, tá? A Sudene é em 1950 entre 56 e 61, provavelmente final dos anos 50, tá? Então a Sudene, ou seja, eu tô falando aqui de 2 séculos, com o Nordeste deixando de ser o protagonista para ser simplesmente mais um, né? Para viver de economias regionais, economia de arquipélago regional, tá? E aí, galera, no final dos anos 50, com a Sudene Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste, tá? Isso foi uma criação do JK exatamente para levar investimentos para a região Nordeste. Deu certo? Muito. Deu tão certo que o governo militar, pós, né, JK, João de Quadros, João Goulart, governo militar. O governo militar estende esse projeto de superintendências para a Amazônia, para a região sul e para a região centro-oeste, tá? A da Amazônia também deu muito certo, a Sudam, mas a Sudene era a base, tranquilo? Então a Sudene, essa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, mal comparando, é como se fosse um ministério voltado à atração de investimentos para a região Nordeste do Brasil. Como assim a atração de investimentos? Criação de políticas públicas, um pensamento voltado totalmente para o Nordeste. Incentivos fiscais desde essa época já eram concedidos, principalmente, eu não sei se eu já falei, melhora de infraestrutura, tá? Aonde que o governo pode agir para melhorar a região, atraindo assim mais investimentos de fora. Né? Lembra que nos anos 50 é um primeiro surto de chegada de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Tá? Isso tem uma relação importante, tá? Uma relação bem importante com a Sudene, na verdade para a região Nordeste, porque algumas pouquíssimas indústrias foram para lá nesse primeiro momento, tá, galera? Mas principalmente as indústrias nacionais que começam a chegar naquela região, tá? Mas olha só, dos aspectos históricos, repara que eu tenho um primeiro momento agrícola, um segundo momento que vai mesclar a agricultura com o setor secundário e o setor terciário, né? Aqui, ao mesmo tempo que a Sudene tinha sido criada, né, a infraestrutura criada por JK faz com que muitas pessoas saiam do Nordeste e comecem a buscar uma melhor qualidade de vida em outras regiões. Então o Nordeste ele vai continuar sendo não protagonista, porque protagonista não é até hoje, né, economicamente falando, mas o Nordeste perde muito do seu poder de atração porque muitas pessoas saíram de lá, sacou? Então a Sudene ela trouxe pontos positivos, mas foi uma parte na história difícil para a região por ter perdido muita gente, né? Se a gente olhar hoje aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, há uma presença muito forte de nordestinos ou descendentes nordestinos, tá? E essa galera contribuiu muito para a formação da cidade hoje, né? Muitos trabalharam para a cidade ser o que ela é hoje. Então a gente tem que, de fato, não vou falar agradecer, mas a gente tem que considerar que a presença deles aqui trouxe vários benefícios para a cidade. A gente precisou da mão de obra, a gente que eu falo Rio de Janeiro, né? A cidade precisou desse trabalho, desse esforço, e eles contribuíram para o crescimento da cidade também. Perfeito, galera? Tá? E aí, ó, saindo aqui da parte histórica, vindo para questões atuais. Como eu falei para vocês no início da aula, a gente registra um aumento recente no PIB, tá? Se eu não me engano, tá no material didático, mas isso a gente consegue encontrar facilmente na internet, tá? E aí vem um ponto muito interessante. Ah, sim, agora uma maior presença industrial no Nordeste, tá? E isso vem por causa de dois pontos principais e um terceiro que eu julgo também ser muito importante. Primeiro, mão de obra muito barata, mas a mão de obra lá é mais barata, por exemplo, do que em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, várias indústrias veem a opção no Nordeste, né, como uma área onde eu tenho uma mão de obra mais barata, isso é vantajoso. Além dessa mão de obra barata, incentivos fiscais, né, ou seja, isenção de impostos. Empresas, venham para cá porque aqui os impostos, vocês vão pagar pouco, vão pagar pequenininho. E aí, ó, para que ficar aí no Rio de Janeiro? Para que ficar em São Paulo? Vem para cá, pô. Montadoras de veículos, empresas de tecnologia, né? Todas indo trabalhar, né? Montando fábricas, montadoras no Nordeste. Né? É como se fosse, hipoteticamente comparando, é como se fosse a comparação China e Estados Unidos, Nordeste e Sudeste. Sacou? Nordeste, São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro. Então é muito mais barato, o espaço urbano é mais barato e tem uma melhora na infraestrutura. Então várias indústrias optam por ir para o Nordeste nos últimos anos. Quer outro exemplo? Ó, eu fui cliente de uma companhia telefônica recente, o Posto do Tchau, tá? O Posto do Tchau era a companhia que eu era cliente. E aí, toda vez que eu tinha algum problema, graças a Deus eu não faço mais parte disso, mas toda vez que eu tinha algum problema, eu ligava, né, e o serviço de atendimento
era majoritariamente composto por nordestinos. Na verdade, as bases de atendimento todas lá no Nordeste. Por quê? Porque é muito mais barato, provavelmente incentivos governamentais para a empresa, sacou? Então, isso é uma estratégia política da região para atrair mais investimentos, né? Aí você vai pensar, nossa, que grandioso, né? Nossa, ganharam uma base de atendimento de telemarketing. Pô, isso são empregos gerados. E se a população está empregada, a população está consumindo, né? Porque está com dinheiro, paga um aluguel, compra uma roupa nova, compra um tênis, isso tudo movimenta a economia regional. Tranquilo, galera? Então, é importante isso aqui e também pensar no crescimento recente do turismo. Navios transatlânticos, resorts, hotéis, né? Existem cidades do Nordeste com uma infraestrutura hoteleira muito bem estruturada, tá? Até hoje eu só fui à Bahia, fui a São Luís também. Bahia tem uma infraestrutura bem melhor que a Bahia. A Bahia tem uma infraestrutura muito melhor do que o Maranhão, mas de certa forma eu vi uma realidade um pouco melhor do que eu esperava nas duas cidades, tá? Então, assim, rola uma infraestrutura muito boa e um crescimento recente do turismo muito bom para a região, muito bom, até mesmo posso falar para o país, tá, galera? Seguindo, a gente trabalha aqui, também mudando de setor, com uma recente modernização agrícola, ainda incipiente, ainda inicial, mas já ocorrendo, principalmente na zona da mata, tá? Na zona da mata nordestina há um crescimento agrícola recente muito positivo para a região, aumento de produção, aumento da produtividade, perfeito? E principalmente nas exportações, tá? No momento que o dólar está muito alto, por exemplo, hoje deve estar quase R$6, deve estar 5,70, 5,80, não sei quanto vai estar quando vocês assistirem a aula, mas é bem provável, né, que essa exportação desses produtos agrícolas, com destaque para as frutas tropicais produzidas, né, nas margens do Rio São Francisco, isso traz muita renda para a região. E aí, num discurso até meio político, mas de certa forma não tem como negar, né, o crescimento da atividade econômica acaba gerando geração de empregos, né, acaba gerando novos empregos, e isso é bom como um todo. Então o Nordeste é maravilhoso. Óbvio que não, tem problemas? Tem. Essa indústria aqui ainda tem dificuldades, que a infraestrutura não é boa em toda a região? Certeza. Né? Ainda depende muito do setor rodoviário? Certeza. E na agricultura, só maravilha? Também não, pô. Eu tenho aqui, uma concentração fundiária absurdamente forte, intensa, né? Muita terra na mão de pouquíssimas pessoas, tá? A gente já falou disso lá na aula de indústria da seca, a gente já falou disso na aula de população e tem que falar de novo, porque isso aqui influencia na economia, né? Se eu tiro o poder de compra, se eu tiro o poder de concorrência dos pequenos produtores e concentro só nos grandes, né, eu posso estar criando um outro problema, que é exatamente os pequenos produtores aumentarem a sua dependência em prol de programas governamentais, de empréstimos, e aí eu tenho uma população endividada. Então, tem que dosar, né? Do mesmo jeito que é bom a produção aumentar, se modernizar, os grandes produtores terem mais vantagens, a gente não pode deixar os pequenos produtores responsáveis na maior parte pelo abastecimento interno, ou seja, boa parte do que a gente come vem, né, de pequenos produtores, a gente também não pode abandoná-los. Então, favorecer essa concentração fundiária aqui é extremamente perigoso, tá? Até mesmo para o Estado como um agente regulador, como um agente que deve lutar, que deve trabalhar para todos, tá, galera? Então, só para terminar, e de fato terminando, no setor energético, né, há um destaque para o potencial eólico e solar, com destaque muito para o potencial eólico, tá? Está crescendo muito no Nordeste nos últimos anos a produção de energia eólica. Tem o potencial dos ventos alísios, que incidem lá com bastante força, e, né, a questão da radiação solar, que também, né, é uma região que recebe muitos raios solares com baixa nebulosidade por causa do sertão, né? Semiárido, muito quente, pouca nuvem. Então, existe um potencial eólico muito forte na região, tá bom, galera? E usinas hidrelétricas com destaque, vocês já devem ter escutado falar, né? Sobradinho, Paulo Afonso, ambas na Bahia, se não me engano. Três Marias é importante também, que gera energia não só, né, para as suas regiões, mas de certa forma para o Nordeste como um todo, tá? É uma região que vem crescendo e precisa
dessa geração de energia para atender uma demanda de crescimento econômico. Valeu, galera? Qualquer coisa conta com a gente aí, tá? E espero que tenha ajudado.